boa tarde, queridos irmãos. Nossa alegria é muito grande podermos estar novamente aqui nesta casa, que nos recebe sempre com tanto carinho, nos envolve nas suas vibrações cariciosas, amorosas, com a prece, com a música, com a vibração que cada um de vocês emite para nós nesse momento. Porque sabemos que nós aqui estamos, não sozinhos, mas envoltos em vibrações espirituais dos espíritos amigos que nos amam, os espíritos desta casa, os nossos espíritos protetores e aqueles parentes, amigos que nos querem bem e que muitas vezes aproveitam dias como estes para nos abençoarem com o seu amor, com a sua presença. Muitas vezes vêm de muito longe, de esferas elevadas, onde vivem e convivem, para aqui estarem, passando conosco horas agradáveis, minutos que passam rápido, mas que são excelentes oportunidades de avanço, de progresso, de reflexão. Porque todos nós procedemos de um passado longínquo, todos nós caminhamos ao longo da evolução, passamos pelas diversas fases de aprimoramento, em que nós, a pouco e pouco, fomos galgando as experiências necessárias para colocarmos para fora, para explicitarmos todo o potencial que temos no nosso ser. Porque herdeiros de Deus, sementes divinas, como diz Joana de Ângeles, todos nós temos Deus no nosso interior. Mas, como nós procedemos do longo período de evolução, e ainda hoje nós estamos evoluindo, mas pouco desenvolvidos. Ainda estamos pouco desenvolvidos. Nós sofremos muito em função do que não somos ainda. Interessante, né? A causa dos nossos males é o que nós não somos, não o que nós somos. Não é o que está existindo na nossa vida que está fazendo mal para nós, é o que não está existindo. É o bem que nós ainda não estamos fazendo, é o conhecimento que nós ainda não temos, é a transformação que ainda não realizamos, é o desenvolvimento que ainda não conquistamos. Então, a razão das nossas dores, dos nossos sofrimentos, é o vazio, é o não ser. Mas nós podemos vir a ser, nós podemos nos desenvolver, nós podemos explicitar esse potencial divino, podemos nos conscientizar desse potencial superior que nós trazemos dentro de nós, mas que ainda está latente na maioria de nós. Por isso que ainda dormentes como estamos, as nossas atitudes se caracterizam pelo vazio, pela insegurança. Por exemplo, diante do pouco desenvolvimento que temos, das poucas experiências que adquirimos, as situações existenciais, os fenômenos existenciais, eles nos causam insegurança. Porque nós olhamos para nós e vemos tão pouco desenvolvimento no sentido intelectual, no sentido moral, emocional, comportamental, espiritual. E as dificuldades da vida, os desafios existenciais, desde que nós somos pequenos, passando pela adolescência, chegando à fase adulta, onde os desafios só vão se avolumando, onde as dificuldades só vão se avolumando. Nós crescemos fisicamente e emocionalmente nos mantemos infantis ainda, emocionalmente frágeis, ainda presos a esse pouco desenvolvimento que temos, que nos caracteriza. Então tudo se apresenta ameaçador para nós, tudo nos causa medo e insegurança, porque se nós nos apequenamos, os problemas se agigantam.
Se nós nos agigantamos, os problemas se apequenam. É fácil da gente compreender. Muitas das dificuldades que nós vivenciamos são as dificuldades criadas pela nossa imaginação. Porque a insegurança, ela chama a imaginação. E a imaginação começa a trabalhar para a insegurança. E a imaginação, a criatividade, começa a produzir os monstros que nos atormentam. Tem aquela música que fala assim: viveremos entre monstros da nossa própria criação, não é? Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão, não é assim que fala? Viveremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua os nossos corações. A Joana de Anjos, ela fala assim: isso aqui não é da Joana de Anjos não, tá? Isso aqui é do Renato Russo. O pessoal, né? Na nossa faixa etária ali, né? Então não é da Joana de Anjos não, né? Mas é uma música que acaba, uma letra que acaba expressando bem essa dificuldade que todos temos de manejar bem o nosso pensamento, a nossa emoção, o que nós criamos com a nossa mente, né? O que nós plasmamos com a matéria mental que todos arrojamos de nós o tempo todo. Nós criamos a nossa vida, nós plasmamos a nossa vida. A nossa vida é hoje o que nós temos construído ao longo de centenas de anos. Ela está boa, ela está ruim, ela está saudável ou não, gostosa de se viver ou muito difícil, ela é o que eu tenho construído ao longo de séculos. O que eu tenho pensado ao longo de décadas, ao longo de anos, tem plasmado a minha vida. Eu tenho atraído, eu tenho afastado, eu tenho criado na minha vida as circunstâncias em que eu vivo. Cada um de nós vive dentro da sua realidade, dentro do seu universo. E o interessante é que às vezes uma mesma família convive em vários universos diferentes. Aqui nós temos algumas dezenas de pessoas, nós temos algumas dezenas de universos diferentes. E cada um com crenças particulares, com sentimentos peculiares a cada pessoa e com resultados também, conforme cada universo pessoal, conforme o que cada um atrai para si, o que cada um cria para si, e os efeitos, as reações das ações que cada um pratica. Então é inegável que nós somos construtores da nossa vida. É inegável que cabe a nós o dever, como diz Joana de Ângeles, o dever de nós produzirmos uma vida que seja agradável para nós, que seja boa de ser vivida, que nós gostemos de estar no nosso corpo, na nossa vida, nos nossos familiares, no nosso trabalho, na nossa religião. Isso é um dever que nos cabe. Porque a gente costuma colocar a culpa em todo mundo. A culpa no pai, na mãe, nos familiares em geral, na sociedade. Começamos a colocar no abstrato coletivo. Na sociedade, nas pessoas, porque a culpa é das pessoas. Porque não me dão paz, não me dão sossego. Então, nós temos que entender que o poder de transformar a nossa vida está dentro de nós mesmos. O poder transformador, plasmador, modificador da nossa vida está em nós. Olha que notícia boa. Não está fora de nós. Já pensou se estivesse na mão dos outros, o poder de nós sermos felizes ou não, se estivesse na mão das pessoas? Isso seria um problema. Porque as pessoas podem não nos querer ver felizes. É um direito que elas têm. Eventualmente, pode acontecer. Pode acontecer. Não é? Mas o poder está em nós. E cabe a nós criarmos uma vida que seja boa de ser vivida. Que nós sintamos satisfação, alegria, vontade, bom ânimo para vivermos e para sermos felizes. Hoje ainda,
pelos vazios que existem em nós, pelas prementes necessidades que nos caracterizam ainda em termos evolutivos, quando nós nos deparamos com os desafios existenciais, quando nós nos deparamos com a nossa realidade profunda, sem que nós a conheçamos verdadeiramente, mas só por percebermos esse vazio, frequentemente nos deprimimos por falta de hábito, por nos encontrarmos ainda desinstrumentalizados intimamente para lidar com o autoencontro, para conhecer quem somos de fato. Porque se nós temos e nós somos o Deus em germe da Joana de Ângeles, esse Deus ainda está muito em germe. Ainda estamos muito pouco desenvolvidos. Então essa presença divina ainda precisa ser melhor elaborada, melhor desenvolvida em nós, conscientizada. Mas enquanto não é, quando nós detectamos os vazios, nos deprimimos. Ou ficamos ansiosos. Depressão e ansiedade são duas facetas de um mesmo problema. O imenso vazio que ainda existe em nós, que nos cabe preencher através do desenvolvimento pessoal. Vocês entendem? A depressão seria a percepção desse vazio e a sensação de estar vivendo esse vazio. E a ansiedade seria a necessidade urgente de sair do vazio, a vontade que temos, meio sem sabermos ao certo o que fazer, como fazer, de que modo sair desse vazio. É uma percepção desagradável que temos em vista da insegurança que nos caracteriza e dos desafios que nós defrontamos. Então, é normal nos sentirmos ansiosos, porque pouco desenvolvidos ainda. Então, enquanto não nos movemos no sentido de preencher esse vazio, e aqui vai um alerta, que talvez dos piores problemas que nós podemos cultivar no nosso íntimo é a preguiça, é a acomodação. Porque se o mal em nós é resultado do vazio, do não desenvolvimento, logicamente vocês facilmente percebem que o maior problema a ser vencido é a acomodação, é a preguiça. É a preguiça. Porque quando nós ouvimos a voz da preguiça, da acomodação, hoje não, né? Alguém nos chama para vir uma palestra e a gente, não, estou cansado, não quero vir, né? Ou qualquer outra atividade, nós estamos trabalhando contra nós. Aquilo que é positivo, aquilo que é bom, aquilo que vai trazer conhecimento, desenvolvimento, que vai desenvolver todos nós como pessoas que somos, muitas vezes a gente foge disso. A gente foge. A leitura que iria nos ajudar, a mentalização positiva, a autossugestão, a prece, quando a gente mais precisa da prece, quando a gente menos quer fazer. Quando a gente está irritado, nervoso, inquieto, aflito. Meditar então não se fala. Deixando eu não consigo meditar. Porque quando eu vou meditar, você fala que a gente tem que buscar o silêncio interior. E eu tento ficar quieto e os pensamentos vêm abruptamente e se sucedem ininterruptamente. E eu não consigo, eu fico aflito e acabo saindo da meditação. É normal, pela falta de hábito. Nós temos que desenvolver o hábito de meditar. Não é tão difícil assim. Mas eu não consigo o silêncio interior que você fala. É muito difícil ficar com a mente quieta. Mas veja bem, alcançarmos o ponto de estarmos em silêncio mental, isso aí é uma etapa a ser alcançada. Em meio à jornada, nós já estaremos ganhando. Passo após passo, degrau por degrau, nós já estaremos ganhando. Não é só a meta final que vai trazer bem-estar para nós, é a própria jornada. É o buscar, é o exercitar
excitar, já vai nos fazer bem, já vai diminuir aquela ansiedade, já vai preencher de boas vibrações. Então eu vou saindo da depressão, vou me sentindo aquele prazer, aquela coisa gostosa dentro de mim, multiplicando os momentos prazerosos da minha vida, porque vão se tornando momentos de prazer, momentos de auto-encontro. E olha, está errado quem acha que auto-encontrar-se é apenas encontrar defeitos. Não é. Tem gente que fala assim, Alexandre, pelo amor de Deus, eu não gosto desse assunto de reforma interior, porque eu acho que toda vez que eu vou reformar interiormente, eu tenho que ficar trabalhando os meus defeitos. Mas não é apenas isso. Acima de tudo, é desenvolver-se e desenvolver o que há de divino em nós, o ser lúcido que tem dentro de nós, de luz, né? O ser iluminado que nós podemos ser. Então não é brigar com defeitos, não é brigar com defeitos, é desenvolver virtudes, é desenvolver o lado luz que temos, e o lado sombra vai desaparecendo, ele vai se iluminando, e as virtudes vão predominando dentro de nós. Os defeitos, que são expressão do vazio, sabiam que os defeitos não são reais? Tá certo que a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo e fala do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da intolerância, da impaciência e de tantas outras coisas. Mas em essência, esses nomes funcionam para nós detectarmos os vazios. Então, defeitos só são reais enquanto categorias de análise que representam os vazios. Quando eu tenho vazio de alguma coisa, eu chamo de vaidade. Vazio da simplicidade. Quando eu chamo de orgulho, eu tenho vazio do quê? Da humildade. Preciso desenvolver a humildade. É como a luz e a escuridão. Se a gente fechar tudo aqui, todas as janelas, colocar um blackout aí, e apagar a luz, o que acontece? A gente fica na escuridão, não é? Mas ficarmos na escuridão significa que entrou algo aqui diferente? Significa que entrou a partícula da escuridão aqui dentro? Ou não? Não. Significa que o fóton, ou os fótons, né, que são as partículas de luz, elas não puderam adentrar o ambiente. Não puderam adentrar o ambiente. Então, o que nós entendemos disso? Que escuridão não é a presença de algo, é a falta de algo. Por isso que só o bem é real. O mal não é real. O mal é apenas sombra. O mal é apenas sombra. E quando a luz se faz presente, o mal desaparece. Olha que coisa extraordinária. Então nós não precisamos ficar brigando com defeitos. Nós só precisamos trabalhar pelo desenvolver das virtudes. Nós já economizamos um monte de energia aí, um monte de trabalho, focalizando melhor a nossa ação. Enquanto nós não nos desenvolvemos mais, frequentemente nós fugimos. Nós procuramos nos eximir das nossas responsabilidades. Como é que nós fazemos isso? Nós usamos vários mecanismos de nos afastarmos, de negarmos a realidade, de fugirmos das nossas responsabilidades. De fugirmos do autoencontro, do reconhecimento do potencial que temos em nós. Nós fugimos disso. Nós usamos vários mecanismos de fuga. A busca excessiva pelo prazer, o trabalhar demais, ou trabalhar de menos, pode ser uma busca, uma fuga. O dormir demais, comer demais, pode ser uma fuga também. Falar demais, conversas excessivas. Cuidar do corpo excessivamente. Não cuidar do corpo é uma outra fuga. Vocês vão perceber facilmente que a nossa fuga, ela está expressa nos excessos. Nos excessos. Por quê? Porque o caminho do meio é que é o caminho da sabedoria. O caminho do equilíbrio. O caminho do equilíbrio. Os exageros,
As posturas radicais aí nos farão mal, serão nocivas para nós. E serão fugas, fugas deste equilíbrio, fugas do autoencontro, fugas do crescimento interior. Uma das coisas que nós mais utilizamos para fugir é o uso e a dependência química. A dependência química é uma das fugas mais comuns que nós lançamos mão. E hoje em dia, das fugas mais nocivas na humanidade, hoje, no nosso planeta, é a dependência química. E a dependência química não somente das drogas ilícitas, mas também das drogas lícitas. Nós temos algumas informações aqui do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o CEBRID. E nós vemos as drogas mais consumidas no Brasil. Em primeiro lugar, o álcool, a droga lícita mais vendida no Brasil e no mundo. E mais antiga também. Porque não há nenhuma outra tão antiga quanto o álcool. E tão nociva pelos efeitos históricos que vem tendo e até hoje, pelos efeitos catastróficos que tem no trânsito, que tem no trabalho, nas famílias, no nosso corpo, para o nosso espírito. A droga, hoje em dia, mais grave é o álcool. O maior consumo no Brasil e no mundo. Só que todos os dias a gente liga a televisão e está lá um monte de propagandas de bebidas alcoólicas, né? Bebidas alcoólicas. Todos os dias. Há um tempo atrás se conseguiu aprovar a lei da propaganda sem cigarro, sem tabaco. Conseguiram. Hoje em dia não tem mais propaganda de cigarro. Antigamente a gente via propagandas muito bonitas, pessoas saudáveis, surfando, andando de moto, para lá e para cá, fumando. Hoje em dia nós vemos tudo isso, propagandas muito engraçadas. A gente se diverte vendo essas propagandas. Só que se não fosse trágico o que tem por detrás delas. Né? Em segundo lugar, o tabaco. Né? Segundo lugar, mais consumido. De danos, hoje em dia, muito mais conhecidos, muito embora, ainda hoje, a gente vê, embora a proibição, né, da venda para menores, e coloca aquelas imagens atrás do cigarro e tudo mais, os efeitos ainda são extremamente danosos. Hoje em dia, o que nos preocupa muito é aquele tal de narguilé, assim que chama? Narguilé? Cuidado, né? Cuidado. Tem muita gente tratando como coisa inofensiva um brinquedo que está na mão de crianças de 12, 13, 11, 10 anos, está sendo tratado como brincadeira inofensiva. Acho que as autoridades precisavam se mobilizar nesse sentido, as autoridades precisavam criar leis que regulamentassem essa venda, esse uso, porque está terrível o negócio, gente. Se nós não cuidarmos disso, pelos efeitos danosos, vai ser uma epidemia, porque é muito mais nocivo do que o cigarro. É muito mais nocivo do que o cigarro. Então, nós temos que cuidar dos nossos filhos, né? Daqueles que estão sob a nossa vigilância. A maconha é o terceira droga. Né? Aí já entrando na droga ilícita. Mas é um problema, nos Estados Unidos é um problema, a maconha. Mas no Brasil também, altamente difundido, no mundo inteiro. Né? Em quarto lugar, os solventes, cola, acetonas, tá? Que é muito utilizado também por crianças, por adolescentes. Tá? Em quinto lugar, os benzodiazepínicos, que é uma droga lícita vendida nas farmácias. O que é um benzodiazepínico? São os ansiolíticos. Todos os ansiolíticos. O que são ansiolíticos? Aqueles que trabalham pela redução da ansiedade, pela diminuição da ansiedade. Tá? Gente, hoje em dia o pessoal está tomando ansiolítico que nem água. As farmácias estão vendendo aos montes, está na lista dos remédios mais vendidos no país hoje, e provavelmente no mundo.
junto com os antidepressivos também, que são largamente utilizados na nossa sociedade. Em sexto lugar, as anfetaminas, que muitas pessoas que estão fazendo tratamento para emagrecer começam a tomar e se tornam dependentes das anfetaminas. Problema gravíssimo também. Tem uma verdadeira máfia aí de vendas, de receituários, né, em torno das anfetaminas. E as pessoas querendo emagrecer, presas a esse circuito aí químico, né, que produz algum estímulo para a pessoa, que diminui a fome, mas que aprisiona a pessoa nesse uso químico, que vai trazer inúmeros danos físicos e psicológicos. Em sétimo lugar, a cocaína. Estão vendo, gente, como a gente se engana, né? A gente acha, a cocaína é uma das mais usadas, né? Em sétimo lugar, né? Mas não menos danosa. A diferença entre uma e outra, lícita e ilícita, todas fazem mal para a gente, não importa se é lícito ou se é ilícito. A cocaína é ilícita e faz mal, o álcool é lícito e faz mal do mesmo jeito, né? Os orexígenos, isso aqui vocês vão se espantar. Vocês sabiam que em oitavo lugar estão os estimulantes de apetite? E é uma coisa que passa desapercebida na sociedade. Sabiam que muitas crianças, e principalmente os adolescentes, que têm muito conflito com a própria imagem, com o próprio corpo, ficam tão presos a esses conflitos, de uma forma tão difícil, que elas começam a utilizar estimulantes de apetite para engordar, porque se sentem magros. O menino quer ser forte, quer fazer academia, quer engordar. Gente, quase a totalidade. Não é assim? As meninas também, porque querem formas mais arredondadas, querem isso, querem aquilo. E trabalham para engordar, tentando acelerar um processo que, diga-se de passagem, nós teremos muito tempo para engordar, né? A gente olha para a gente e diz, é magrinho, né? Um gravetinho, eu olho para mim, né? Quando eu era criança, nossa senhora, era muito magro, até na adolescência, né? E a gente vai engordando com o tempo, a gente vai ganhando peso, a gente vai naturalmente. Então não precisa essa ansiedade, essa busca, né, medicamentosa para engordarmos, né? Mas isso é algo, olha aí, é o oitavo lugar das drogas mais utilizadas. Então é um problema grave isso, né? E em nono lugar, o crack, que a gente vê todo dia reportagens e tal, mas o crack está em nono lugar. E a gente se preocupa tanto com o crack, porque tem efeitos danosos terríveis. O crack age rápido e acaba com a vida da pessoa rapidinho. Talvez seja por isso que a preocupação em torno do crack seja tão grande, né? Mas é importante nós pensarmos em torno dessas drogas todas, porque sempre que nós queremos utilizar algo para tapar aqueles buracos que eu trago, aqueles vazios que eu trago dentro de mim, e é isso que a gente acaba fazendo, nem que seja aquela dor de cabeça constante ou frequente, ela está dizendo alguma coisa. O modo como eu estou lidando com o meu corpo, o modo como eu estou lidando com meus relacionamentos, com as minhas emoções, se eu ficar gritando, me desesperando o dia inteiro, é lógico que eu vou ter mais dor de cabeça. Se eu ficar cultivando preocupações descabidas, ansiedades, conflitos, né, é lógico que eu vou ter mais dores de cabeça. Só que se eu não perceber isso e não começar a trabalhar pela mudança da minha estrutura emocional, comportamental, mental, eu vou ficar dependente do remédio. E cada vez mais. E dar remédio para dor, e dar anti-inflamatório, e dar não sei o quê. Não é que nós nem falamos aqui. Então todos nós, se nós olharmos bem, todos nós temos sido esses consumidores, temos sido esses de maior ou menor escala, tentando resolver o nosso vazio, aquilo que nós não percebemos, que não desenvolvemos em nós, tentando sanar com algo de fora, que não vai resolver. Pelo contrário, só vai agravar. A resolução é rápida.
gera um alívio, gera um prazer. No caso da droga, gera uma sensação de que não tem problema nenhum, aquela viagem, aquela gratificação neuronal, sináptica, os neurotransmissores, vai me dar a impressão que está tudo bem. O usuário de maconha, frequentemente, está tudo bem, está tudo numa boa, dorme bem, come bem, está lá, quer levar a vida. Por ele passava a vida inteira trabalhando, namorando e tal, e usando a droga numa boa. Se isso fosse possível. É possível, só que não da maneira que ele pensa, porque vai havendo um comprometimento do sistema nervoso, vai facilitando o intercâmbio com os espíritos viciosos, vai abrindo percepções até mediúnicas que não deveriam ser abertas. Uma vez eu atendi um rapaz que ele falou assim: olha, eu uso maconha e tal, minha avó ela desencarnou um tempo atrás, e eu estava com muita saudade dela e tal, e aí eu fumei maconha e comecei a lembrar dela e tal, de repente eu tive uma crise. Eu tive uma crise que parecia que eu ia morrer, que foi justamente o que ela teve. Ela teve uma parada cardíaca, né? E ele teve lá uma sensação no coração e entrou em pânico, aí me procurou, né? Trabalhava num posto de saúde, e ele me procurou para saber o que ia fazer, o que estava acontecendo. Aí eu orientei ele. Pessoal, a droga, ela abre canais de uma forma forçada, porque anestesiando o corpo, anestesiando o cérebro, mudando o funcionamento das sinapses nervosas, facilita o desligamento do espírito com relação ao corpo. E daí todas aquelas sensações diferentes, de liberdade, aquela viagem, aquelas imagens psicodélicas, de ouvir sons diferentes, de ver coisas diferentes. Mas também é a mesma coisa que faz com que alguns usuários comecem a desenvolver a paranoia, comportamento paranoico, porque ele começa a perceber os espíritos ao redor dele. Ele muitas vezes não vê, mas ele começa a se sentir perseguido, porque ele sente o perigo no ar, começa a ficar paranoico, né? Muitas vezes eu conversei com usuários que avançaram para o amigo, para o parente, querendo matá-lo, porque achava que o parente que estava querendo matá-lo. Olha o risco. Toda vez que nós apagamos a nossa luz, nós estamos sujeitos a cair em qualquer buraco. Toda vez que perdemos a lucidez, perdemos o tirocínio, a capacidade de raciocinar, nós estamos sujeitos a cairmos em qualquer situação, a sermos roubados, estuprados, a sermos sequestrados, né? Assassinados. Quantas coisas podem ocorrer e a gente vê que ocorre, lamentavelmente. Diz a Joana de Ângeles que há dois perfis de usuários de drogas: o perfil depressivo e o perfil ansioso. O usuário depressivo é aquele que usa porque ele vê a vida de forma negativa, pessimista. Ele vê na vida algo ruim, ele se vê prejudicado, ele se vê por Deus pela vida, ele se vê injustiçado, ele acha que as pessoas não valem a pena, ele se fecha naquele seu mundo e inseguro, né, desanimado, triste, deprimido, usa a droga para tentar achar algum motivo para viver, para tentar achar algum prazer no viver. Não está certo, mas é assim que ele faz. O perfil do usuário ansioso, ele não é assim, ele até vê a vida de uma forma positiva. É aquele boa praça, aquela pessoa agradável, comunicativa, às vezes não, às vezes mais tímido, né? Mas é a pessoa que vê a vida até de uma forma positiva. E frequentemente tem recursos muito bons para viver, para se desenvolver, para crescer em todos os sentidos. E frequentemente é justamente isso que o assusta.
Porque às vezes os recursos são tão bons, as possibilidades são tão promissoras, e ele se sente inseguro e incapaz diante dos desafios que a sociedade cobra, que os parentes cobram ou esperam, né, tem expectativas sobre ele, e aí ele usa a droga numa ansiedade para tentar lidar com esse sentimento que ele tem de incapacidade, de impotência, de não acreditar em si, inseguro que é também, porque também não se conhece. Tanto o depressivo quanto o ansioso não se conhecem, e por isso não se desenvolvem, não se trabalham, não descobrem a luz dentro de si, e por isso tentam usar a droga como essa válvula de escape. Por isso a Joana de Anjos diz assim: somente o autoconhecimento e o exercício de amor vai conseguir nos livrar, nos libertar das dependências químicas. Somente o autoconhecimento e o exercício do amor. Nós estávamos falando da necessidade de nós nos autoconhecermos, mas aqui também de exercitarmos o amor, de começarmos a nos amar, começando pelo amor ao corpo, os autocuidados, a autoestima, nós respeitarmos o corpo, que é um aparelho maravilhoso que Deus nos deu, um recurso divino, que nós usufruímos, não é nosso. Alexandre, o corpo é meu, nós temos o direito pelo corpo, o corpo é meu, né? O pessoal não está falando isso, principalmente com relação ao aborto, né? As mulheres estão defendendo o aborto, algumas mulheres, inclusive no legislativo, né? Porque o corpo é meu, eu faço com ele o que eu bem quiser. Ledo engano. Nosso corpo não é nosso. Pode ser tirado de cada um de nós. Olha que Deus bem com ele. Nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. Podemos ser lançados para a vida espiritual, saindo daqui. Tomara que não. Não é que nem aquela situação que o palestrante fala assim: quem quer ir para o plano espiritual? Né? O pessoal, quem quer ir para o nosso lar? Né? O pessoal, todo mundo quer ir para o nosso lar. Agora! Não, agora não. Ninguém quer ir agora para o plano espiritual. Nem para o nosso lar. Nós queremos depois. Daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas. A gente quer ir velhinho, não agora. Né? Todos nós temos medo de morrer. Né? Todos nós temos, em maior ou menor grau, esse medo de morrer. Né? Mas, como Jesus nos afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é o amor. É a grande verdade da vida, é o amor. Deus é amor. Mas o que é amar? Será aquele amor possessivo? Aquele amor narcísico? Que eu amo o outro, mas me procurando no outro. Só gosto do outro quando ele é o reflexo de mim mesmo. Ou seja, eu não estou amando o outro propriamente. Eu estou procurando a mim mesmo, eu estou amando a mim mesmo. Um amor narcísico, egoístico, egocêntrico ainda. Quando é que nós vamos quebrar o espelho e vamos passar a conhecer efetivamente o outro, a amar efetivamente o outro, a ajudar o outro? Quando a gente ganha um presente, é muito natural a gente falar assim: eu te amo, porque você me deu um presente. Não é? Eu te amo porque você é a pessoa mais bonita do mundo, você é a pessoa mais legal comigo do mundo. Gente, aí é fácil falar que ama, né? Quando a gente recebe alguma coisa que deixa a gente feliz, a gente satisfeito, animado, aí é muito fácil amar. Ou dizer que ama. Amar verdadeiramente é muito mais do que sai de nós em direção ao outro, do que aquilo que nós recebemos do outro. É por isso que muitas pessoas, alguns anos depois do começo do relacionamento ou do casamento, dizem não amar mais. E por isso quer se separar. Mas eu não amo mais você. Acho que nunca amei. Tá certo, talvez nunca tenha amado mesmo. Talvez não ame. Mas será que não tem jeito de começar a amar? Será que melhor? Percebeu isso agora? Vamos começar a exercitar o amor então? Como assim?
Como assim exercitar o amor? Eu não amo, eu falei que eu não amo. A gente quer que o amor caia sobre nós assim, né? Como uma coisa, uma bênção celestial que nos envolve e a gente começa a amar, né? E a proposta é outra. A proposta é de exercício de amor. Exercício de amor. Gente, é diferente. Exercício de paciência, de compreensão, de carinho, de atenção, de ajudar o outro. Isso é amar. E olha, como a cada ano no casamento, por exemplo, nós podemos dizer que nós amamos mais a cada ano. Mesmo conhecendo os defeitos do outro cada vez mais. Ora, se eu exercito a paciência, a compreensão, eu todo mundo mais. Então o amor verdadeiro não se acaba, como a gente imagina. A paixão se acaba. Então é isso que a gente fala. Não amo mais, você não estou mais apaixonado, não estou mais encantado com você. Mas também não estou disposto a investir em você. Não estou disposto a te ajudar mais. Aí é diferente. Eu não estou disposto a amar. Então nós deveríamos mudar o modo de nós falarmos. Né? Então todos nós precisamos aprender a amar. Preencher esse vazio. Desenvolver o self. O Deus interior. Porque Deus é amor. Então quanto mais Deus cresce em mim, mais o amor cresce em mim. Mais eu amo, eu irradio. Envolvo todas as pessoas no meu amor, no meu cuidado. Sem que seja um cuidado sufocante, sem que seja um cuidado neurótico, um policiamento neurótico, ostensivo. Não precisa disso. Pode ser um cuidado carinhoso, mas também respeitando a individualidade do outro. Quando nós não amamos, quando nós não nos desenvolvemos, quando nós mantemos os vazios em nós mantemos os defeitos em nós mantemos as atitudes equivocadas, os pensamentos equivocados. E essas atitudes e pensamentos e sentimentos, elas gerarão sintonia com os espíritos infelizes. Por isso que frequentemente, ao lado do usuário de drogas, ao lado do dependente químico, seja ele qual for, frequentemente nós vamos encontrar a presença dos espíritos estimulando a atitude nociva, estimulando a atitude negativa. Frequentemente, inimigos do passado, amigos do presente, amigos de vício do presente, criando processos obsessivos de vampirização do fluido vital, porque usam a droga junto conosco, bebem o álcool junto conosco, utilizam os remédios que parecem tão ingênuos junto conosco. Gente, psicotrópicos, muitas pessoas podem sentir necessidade, os psiquiatras vão receitar, vocês vão tomar, dentro de um processo de tratamento, de autoajuda, de ajuda externa. Isso é perfeitamente natural, compreensível. Agora, cuidado com a automedicação. Tem muitas pessoas tomando antidepressivos, ansiolíticos, lítio e companhia limitada, um monte de coisa, por conta própria. Aí que é temerário. Essa atitude é temerária. Né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Fecha parênteses. E a obsessão, ela vai se agravando. Vocês sabem que ela tem 3 fases. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Começa devagarzinho, vai se aprofundando, porque nós vamos aceitando o pensamento negativo do espírito. E a vontade do espírito obsessor vai se sobrepondo à minha vontade. Até chegar ao ponto que eu faço coisas que eu não queria fazer. Falo coisas que eu não queria falar. Agrido pessoas verbalmente ou fisicamente, eu não queria agredir. Mas já estou entrando num estado de subjugação, cuja terapêutica é o que se faz na casa espírita, através da palestra, através do esclarecimento, né? Através da literatura espírita, do evangelho, todos os livros da codificação, através do passe prodigioso, através da prece, através da caridade, o exercício do amor, da caridade. Né? Então, nós vamos encontrar inúmeras possibilidades para nos tratarmos. O que os Espíritos dizem? Né? No Livro dos Espíritos, pergunta 909,
Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Às vezes, pouca coisa é necessária para a gente decidir pelo bom caminho, para a gente não dar largas às más inclinações nossas. Né? O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Ah, Alexandre, mas a minha vontade é muito fraca. Porque você quer. Porque você não tem exercitado a sua vontade. Exercite a sua vontade e você terá uma vontade fortalecida. Você tem uma força induzindo ao mal. Você tem que imprimir pelo menos uma força na mesma intensidade. Tem que ser maior, na verdade, né? Para você vencer essa força. Se você não quer sair de casa, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer ir no centro, não quer. Como é que faz para vencer esse não querer? Através do querer. Entre fazer e deixar de fazer, faça. Quando for uma coisa boa, né? Você foi convidado para fazer uma coisa boa. Entre deixar de fazer e fazer, faça. Essa é uma regra de ouro. Porque você está sempre ali no meio do muro. Você pode pular para cá, pode pular para cá. Ao invés de você cair no não querer e perder a oportunidade, vá, faça, leia, participe, tome passe, jogue fora aquelas drogas, aquele garrafa, seja lá do que for, de alcoólico. Se livre daquele barzinho que tem em casa, porque se você não se livrar, o seu filho vai acabar usando na hora que você não está. Ou sua esposa, no momento de vazio, vai começar a usar aquela bebida. E mesmo que você fale assim, mas eu não uso nunca, eu vou deixar lá, mas é só tem frente. Alguém vai chegar lá e vai começar a usar, às vezes até a própria empregada doméstica. Às vezes ela vai começar a usar. E não aconselho nem que dê as garrafas lá para alguém. Porque seria levar uma coisa ruim para alguém. Não é? Tem que jogar ela no ralo mesmo. Não vai dar de presente para o seu amigo, porque isso a gente não dá nem para o pior inimigo nosso. Tá? Se livra logo disso. Né? Aí no livro dos Espíritos, na pergunta 910, pode o homem achar nos Espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons Espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Aí, os Espíritos estão aí para nos ajudar. Se nós pedirmos com sinceridade, eles vão nos ajudar. Né? Aí tem uma pergunta bem interessante, que Allan Kardec indaga aos Espíritos. Pergunta 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Allan Kardec perguntou, não tem algumas viciações, vontades irresistíveis, que a vontade seja impotente para dominar? Aí os Espíritos responderam assim, olha, há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Quer dizer, às vezes a gente fala que quer, mas no fundo a gente não quer. Nós estamos nos auto-sabotando. Né? Então, pessoal, o amor é o remédio ideal para todos nós. Nós, para finalizarmos, nós vamos lembrar aqui uma passagem até do Divaldo, para vocês verem como que todos nós estamos sujeitos à influência dos Espíritos, como que todos nós estamos sujeitos às perturbações como reflexos do mal que já fizemos no passado, que se traduz em aflições no presente. O Divaldo nos conta, muitos anos atrás,
ele percebia a presença de um espírito necessitado, um espírito que se aproximava dele cheio de ódio, de rancor. E esse espírito, ele percebia onde o Divaldo estava, o Divaldo, que é o maior curador espírita, né, da atualidade, todos conhecem. E esse espírito estava sempre onde ele estava, causando dificuldades para o Divaldo, causando desassossego, aflição. Ele conta, inclusive, que uma vez aqui em Londrina, quando ele se hospedou num determinado hotel, muitos anos atrás, ele conta que ele acordou certa noite vendo como se estivesse pegando fogo o apartamento. Ele teve uma crise alucinatória. Ele não usa drogas não, então não estou citando exemplo de drogadição, mas o exemplo de influência negativa dos espíritos infelizes na nossa vida. E ele acordou nessa crise alucinatória e ele quase se jogou janela afora do prédio onde ele estava. Se não fosse ali a ajuda espiritual e a ajuda dos companheiros de doutrina ali, ele tinha feito um ato que ele iria lamentar, né, para o resto dos seus dias. Mas ele conta que certa vez, anos mais tarde, ele viu na frente da sua casa, tocou uma campainha lá, ele já fazia um trabalho com crianças, bebês e coisa e tal. E ele foi atender a porta de uma criança no cesto ali, em péssimas condições. Ele olhou, não viu ninguém, tá bom, vou ter que pegar essa criança. Então ele pegou a criança com infinito amor, com infinito carinho, ternura, e já estava ali acarinhando a criança, né? E pensando como é que ele ia fazer agora com mais uma criança para cuidar. E aí aparece aquele espírito que o estava perseguindo, precisamos todos. E esse espírito falou assim: olha, a partir de agora eu não estarei mais com você, eu não vou mais te perseguir, eu não vou mais te odiar, porque como eu poderia fazer isso se você é capaz de receber na sua casa aquela que foi a minha mãe em outra existência, aquela que foi a minha mãe querida numa outra encarnação, e que agora está aqui nessas condições que você está vendo? Como eu vou te perseguir e causar dificuldades para você se você vai cuidar e vai amar essa pessoa que me foi tão cara e que me é tão cara até hoje? Então, a partir desse momento, de um inimigo fez-se uma pessoa pelo menos mais próxima, pelo menos mais simpática, através da prática do bem, através da caridade. Talvez nós não tenhamos condição de adotar alguém, talvez nós não tenhamos condição de praticar esse benefício, como o Divaldo faz, como o Chico fez, e como tantos outros fazem. Mas talvez nós possamos exercitar um pouquinho mais a paciência, a compreensão, a generosidade. Talvez nós podemos exercitar um pouquinho mais o pensamento positivo, o pensamento amoroso, envolvendo o nosso planeta, vibrando pelas pessoas que fazem parte da nossa vida. É esse exercício do amor, é essa prática do bem que faz dos inimigos que estão ao nosso redor os amigos que nós convertemos para o futuro em pessoas caras ao nosso coração. Então, nós lembramos de um poema do Rabindranath Tagore, que se chama Seguindo Contigo, que foi psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Em momento de dor, eu permiti, Senhor, que as lágrimas amargas do desespero nublassem meus olhos, e meu pranto impediu-me de ver as estrelas que para mim especialmente criaste. Tão negra era a noite da minha dor, Senhor, que eu me esqueci de ti, mas rompendo a tempestade e o temor, a frialdade e a solidão da noite, tu chegaste em minha vida, inundando de luz a minha mísera existência. Tu vieste romper a minha noite, acordando o dia que tardava. Caíram
criado, e deslumbrado, abri os olhos turvos, contemplando a beleza da tua criação. Senti pela primeira vez o perfume das flores, ouvi encantado o trinar sonoro dos pássaros, contemplei extasiado o verde da Campinas, o azul do infinito, o ouro do sol e o brilho prateado da gota d'água pousada na gota frágil. E admirei nevadas estrelas com que me presenteaste. Tu chegaste, e agora abandonei a dor e esqueci o pranto, porque tu transformaste meu sofrimento em amor. Agora acompanho os teus passos, trilha de luz. Quem te segue não se perde jamais. E eu te seguirei. Tu és estrada e caminho. Tu és a bússola divina. Sigo o teu norte. Não estou só, nem choro mais. Tudo na grandeza do universo fala-me de ti. E em ti sou homem novo, em nova vida e em novo mundo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Jesus pelas bênçãos com que nos presenteou nesta tarde. As bênçãos de podermos estar aqui com saúde, contemplando a beleza da criação, participando de um encontro espiritual, de uma casa como esta que nos abriga, que nos dá a grata oportunidade de aprendermos, de sentirmos, de crescermos espiritualmente. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas mãos amigas que estendem os braços no passe e canalizando o fluxo da energia divina, captada em seus sistemas nervosos, transmitem para todos nós, através de fluxos magnéticos ininterruptos, a essência da vida, devolvendo-nos a própria vida, desfazendo as energias deletérias que estavam sobre nós, os pensamentos conflituosos, os sentimentos negativos que desaparecem sob os auspícios da oração, que desaparecem com a luz reinante no nosso interior, lançando fora tudo aquilo, Mestre querido, que não é condizente com as tuas palavras de amor, de sabedoria, com todo o amor e toda a fé e toda a compreensão que tu nos deste como exemplo para que nós seguíssemos também a nossa jornada. Por isso, Senhor, nós te agradecemos infinitamente pelas bênçãos que nos dás, pela oportunidade magnífica de estarmos juntos para aprendermos a amar. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Muita paz.